Enquanto o mercado acompanha o clima e os preços dos grãos, o agro brasileiro coloca a capital federal em foco. Como acomodar plano safra, renegociação de dívidas e seguro rural dentro de um orçamento cada vez mais apertado? Você vai entender mais sobre isso no Agro 4x4 desta semana. Esta foi uma semana de recuperação para os principais indicadores do mercado. No câmbio, o dólar avançou 1,6% e voltou a operar acima dos R$ 5,10, encerrando a semana próximo de R$ 5,14. Em Chicago, os movimentos foram mais moderados. A soja subiu 0,4%, o milho avançou 1,2% e o trigo liderou os ganhos, com alta de 3,6%. Mas o destaque ficou para o mercado brasileiro da soja. Em Paranaguá, no Paraná, a saca superou R$ 133 no fim desta semana, sustentada pela combinação entre dólar mais forte, demanda aquecida e prêmios positivos de exportação. Somente neste mês, mais de 15 milhões de toneladas de soja estão programadas para embarque, enquanto novas compras chinesas continuam dando suporte à demanda internacional. Esse aumento na demanda e o câmbio devem continuar sendo os principais fatores de sustentação para os preços do mercado brasileiro. O agro tem foco em Brasília. O governo trabalha na construção do Plano Safra 26-27 e já sinaliza dificuldades para atender integralmente os pedidos apresentados. As discussões ainda estão em andamento, mas entidades do setor defendem um programa superior ao atual, com reforço principalmente nas linhas de custeio e investimento e maior previsibilidade para os recursos de equalização de juros. Nos bastidores, as estimativas apontam para um plano safra que pode superar os R$ 600 bilhões em recursos totais, embora o valor final ainda dependa da disponibilidade orçamentária e das condições fiscais do governo. Mas não é só este tema do segmento que compete por recursos. De um lado, o Plano Safra tem o desafio de garantir os recursos e principalmente acomodar o aumento dos custos financeiros provocados pela taxa de juros ainda elevada. Por outro lado, seguem as discussões sobre o seguro rural e sobre o projeto de renegociação das dívidas dos produtores. A equipe econômica do governo reconhece que esses assuntos estão conectados, porque todos dependem de recursos financeiros públicos e influenciam diretamente as condições de financiamento da próxima safra. O projeto das dívidas rurais aprovado no Senado amplia o alcance da renegociação e pode contemplar produtores que tiveram perdas climáticas ou impactos provocados pelas oscilações de mercado. Mas o governo defende que o programa seja direcionado apenas para quem realmente precisa e calcula o impacto fiscal de até R$ 139 bilhões nos próximos anos. As definições mais importantes da safra 26-27 estão sendo construídas, enquanto Brasília debate como distribuir recursos limitados entre diferentes necessidades do agro brasileiro. No mercado de fertilizantes, a ureia voltou ao centro das atenções. Depois da forte volatilidade causada pelas tensões geopolíticas envolvendo o Oriente Médio, os preços internacionais recuaram mais de 40% e retornaram aos níveis observados antes da crise. Mas isso não significa que o mercado esteja totalmente confortável. Segundo analistas consultados pela CNN Brasil, muitos produtores ainda carregam uma referência dos preços máximos registrados durante o período de maior instabilidade e ainda aguardam para tomar a sua posição no mercado. Além disso, os estoques de nitrogenados disponíveis no Brasil estão abaixo do necessário para atender toda a demanda da próxima safra, sem uma retomada mais forte das importações. Outro fator importante é o calendário global. Os Estados Unidos e a Europa já passaram pelo seu principal período de compras desse insumo. Agora, o Brasil se torna o principal mercado comprador neste momento do ano. E aqui no Agro 4x4, você ficará sempre bem informado sobre esse tema importante da cadeia produtiva. E o número da semana é 565 bilhões de reais. Esse foi o total do estoque de cédulas de produto rural, as CPRs, que registrou crescimento de 13% nos últimos 12 meses aqui no Brasil. Este crescimento consolida essa operação como uma das principais fontes de financiamento privado do agronegócio brasileiro. O número chama atenção porque surge justamente em uma semana marcada pelas discussões sobre crédito rural e recursos públicos para o setor. E esse foi seu podcast Agro 4x4 desta semana. Se você quer ter apoio completo no campo, acesse castrolanda.coop.br e conheça as vantagens de ser um cooperado da Castrolanda. Um bom final de semana para você e até o próximo programa.